Áudio 22, página 211, capítulo 20, lição de liderança 4, a importância dos amigos, ganhar ou servir. Em algum momento, no início da década de 1990, Newt Gingrich, deputado republicano pelo 6º Distrito Congressional da Geórgia, frustrado com o fato de o Partido Democrático controlar a casa havia décadas, decidiu que era hora de os republicanos chegar ao poder e assumir a maioria. O problema é que ele resolveu mexer em um sistema que estava funcionando. Na verdade, os dois partidos trabalhavam bem juntos. Embora os democratas tivessem a maioria do Congresso, diferentemente de hoje, a meta principal era contar vantagens sobre quem tinha o controle. A meta principal não era contar vantagem sobre quem tinha o controle, era contar vantagem sobre quem conseguia fazer as coisas, sabendo que aquele que tivesse a maioria ainda precisaria do outro partido. Os democratas não recebiam crédito pleno quando conseguiam realizar alguma coisa. Nos bastidores, os dois partidos agiam para que ambos pudessem alegar a vitória e contentar suas respectivas bases. Eleição após eleição, os democratas mantinham a maioria por inércia, não porque eram melhores entre si. Quando o controle não era a principal meta, os objetivos eram cumpridos e os dois partidos tinham suas necessidades atendidas graças ao trabalho em conjunto. Além disso, na época, era prática comum os membros do Congresso, após eleitos, mudarem com famílias para Washington, voltando para os escritórios dos distritos de origem sempre que a agenda do Congresso permitisse. Em Washington, todos viviam em um pequeno mundo, na qual suas famílias frequentavam as mesmas igrejas e escolas, independente da afiliação partidária. Democratas e republicanos discutem, debatem e criticam-se mutuamente nas comissões durante o dia. Depois vão aos mesmos eventos nas escolas, aos mesmos churrascos de quintal e às mesmas festas à noite. Malgrado suas diferenças, formam-se relacionamentos bem como confiança e cooperação mútuas. Charles Gibson, antigo âncora do telejornal, e o professor John conta com George, senador democrata, e Bob, senador republicano, discutiam no Senado as políticas apresentadas e depois se comportavam como melhores amigos no final da tarde. Em outro exemplo, o democrata Chip, extrovertido presidente da Câmara, tinha reuniões regulares com o líder republicano Bob e trabalhavam juntos. Quando os cortes dos impostos propostos por Reagan estavam sendo discutidos no início do século de 1990, Gibson se lembra que o Knoll disse ao Congresso: o presidente não se importa, não liga, não leva em conta o pequeno homem do campo. Em resposta, o presidente acusou-o de pura demagogia. Mais tarde, quando o presidente chamou o O'Neill para apaziguar os ânimos, ele teria dito: velho amigo, isso é política. Após as 6 da tarde podemos ser amigos, mas antes das 6 é política. Hoje em dia, a política parece durar o dia inteiro e a noite toda, deixando pouco tempo para as amizades. E era assim. Membros de partidos opositores reduziam as diferenças, forjando amizades que lhe davam perspectivas. Sentiam que tinham um propósito em comum. Embora sempre tenha havido divisões em Washington, na maior parte das décadas de 1960, 70 e 80, o Congresso funcionou. A maioria dos democratas e dos republicanos tinham descoberto como cooperar, o que e como a antropologia e a biologia nos ajudam a compreender. Acontece que a forma mais eficiente quando trabalhamos fisicamente juntos e temos a chance de nos conhecer melhor. Todavia, Gingrich, um homem que parecia ser mais obcecado pela vitória do que qualquer outra coisa, imprimia um novo curso no Congresso. A cooperação foi afastada. A nova meta era o controle.
A estratégia que escolheu foi demolir o sistema existente. Para acabar com o status quo, procurou retratar um sistema tão corrupto que só uma reforma completa poderia salvá-lo. E em 1940 ele conseguiu. O Partido Republicano assumiu o controle da casa com Grig ao leme do presidente da Câmara, pondo fim em qualquer esperança de cooperação entre os partidos. Uma vez no poder, Grig promoveu uma vasta gama de mudanças que alteraria completamente a maneira de fazer as coisas em Washington. E isso começou com o levantamento de mais fundos. Uma das mudanças incluía a ideia de que os membros da casa deveriam passar a maior parte do seu tempo nos distritos de origem, não na capital. Na década de 80, quase 2/3 dos membros do Congresso moravam em Washington. Hoje, você teria dificuldades para encontrar mais do que meia dúzia. Os congressistas voam de Washington para uma semana de trabalho curta, chegam ao Congresso na terça e voltam aos seus estados na noite de quinta-feira. Esse fato assinalou uma importante alteração nas relações entre os democratas e republicanos. Passando a maior parte da semana distantes do trabalho a fim de levantar fundos, membros dos dois partidos tinham agora menos oportunidade de conversar e certamente não socializavam juntos com frequência da geração anterior dos legisladores. Com isso, diminuíram as oportunidades de desenvolver confiança. Claro que havia em jogo muitas forças que o levaram ao Congresso profundamente dividido que temos hoje. E a ascensão de Grig foi apenas uma delas. A reorganização dos distritos e uma imprensa altamente politizada contribuíram para a polarização, bem como o excesso de dependência da internet. Por que trabalhar frente a frente em Washington se você pode mandar e-mails de qualquer lugar? Se antes compartilhavam o poder, agora os congressistas passavam a acumulá-lo. Sem uma visão ou propósito específico para guiá-los, a governança deixou de ser uma atividade altruísta para se tornar uma empreitada egoísta e lucrativa. Assim como as empresas deixam de servir ao consumidor para servir ao acionista, o Congresso deixou de ser uma cultura de cooperação e se tornou uma batalha de vontades. Para liderar de fato, o líder precisa caminhar pelos corredores e passar algum tempo com as pessoas a que servem, a liderança do globo ocular, como os fuzileiros navais chamam. O mesmo se aplica aos deputados eleitos, mas não é o que está acontecendo. Hoje, os congressistas dizem que passam mais tempo em seus distritos de origem para atender melhor os seus eleitores, mas, na verdade, não os servem fazendo isso. Há poucas evidências de que, quando estão em seus estados, os deputados visitem fábricas ou conversem com cidadãos para compreender melhor suas necessidades, exceto na época das eleições. Quando voltam para casa, o que parece estar fazendo é levantamento de verbas para ganhar sua reeleição. Quando nos desconectamos das pessoas com quem trabalhamos, passamos mais tempo focados em nossas próprias necessidades do que nas necessidades das pessoas por quem deveríamos ser responsáveis. Em uma apresentação de PowerPoint feito pelos congressistas democratas recém-eleitos, o DCCC recomenda uma agenda modelo para quando os membros estão em Washington: 4 horas em telefonemas para levantamento de verbas, umas 2 horas visitando os constituintes, 2 horas trabalhando em sessões ou em comissões, 1 hora para contatos estratégicos, cafezinhos, apresentações pessoais e imprensa e 1 hora para recarregar as baterias. Na verdade, Tom Perriello, que foi o congressista por um mandato, disse em um post: 4 horas dedicadas ao levantamento de verbas podem ter sido abrandadas para não assustar demais os novos membros. Independente de cumprir ou não a agenda modelo, esse é apenas mais um exemplo de pressão para atingir os números, vencer as eleições e se manter no poder em vez de formar relacionamentos, encontrar pontos de contato e fazer progressos em nome do bem comum. Como CEO de uma empresa de capital aberto que se preocupa com mais vitórias e mais com os números do que com as pessoas que realmente fazem esse trabalho, os deputados eleitos invertem as suas prioridades.
Não é de se surpreender que hoje os relacionamentos no Congresso estejam em frangalhos. As hostilidades entre os partidos atingiram um pico inédito. Congressistas veteranos lembram que no passado cerca de 80% das discussões sobre uma nova lei aconteciam às portas fechadas nas comissões e 20% no Congresso para as câmaras. Hoje, as lideranças dos partidos discutem no Congresso antes de tentar obter um consenso nas comissões. Olímpia, senadora republicana de Maine, que serviu durante 33 anos, decidiu em 2012 que não concorreria à reeleição, embora fosse franca favorita. Em uma declaração publicada em um jornal da cidade natal, ela explicou: "Tive que levar em conta se o mandato adicional seria produtivo. Infelizmente, não espero realisticamente que o partidarismo dos últimos anos no Senado vá mudar no curto prazo. Por isso, nesse momento de minha participação no serviço público, concluí que não estou preparada para me comprometer com mais 6 anos no Senado." Snowe é apenas uma de um número crescente de pessoas que, depois de dedicar suas vidas ao serviço público, estão saindo frustradas diante desse ambiente caótico. Se os bons sujeitos estão saindo, isso significa que o futuro do nosso governo está na mão daqueles que se beneficiam do sistema atual ou têm estômago de suportar o excesso de levantamento de fundos, a miopia crescente e a cultura cada vez mais presente do eu antes do serviço. O resultado dessa atmosfera agressiva em nosso governo, como seria de se esperar, é a falta de confiança e de avanços. Uma pesquisa do Instituto Gallup, feita em 2013, mostrou que o Congresso norte-americano tem um índice de aprovação de apenas 14% entre os americanos. É um número mais baixo do que o índice de aprovação de vendedores de carros usados ou até o de Genghis, imperador mongol do século XII, famoso por ter massacrado mais de 40 milhões de pessoas, na maioria civis inocentes. Não é de se surpreender que 3/4 dos americanos, conforme a pesquisa, acreditam que a maneira como os políticos trabalham em Washington é nociva para o país. E com base no que já conhecemos sobre as condições necessárias para haver confiança, cooperação e progresso, eles têm razão. Se como animais sociais somos mais produtivos quando temos confiança e cooperação, então a falta de confiança e cooperação significa que faremos menos. Atualmente, o Congresso é considerado muito ineficaz como órgão do governo. Enquanto esse livro está sendo escrito, o 12º Congresso, que serviu entre 3 de janeiro de 2011 e 3 de janeiro de 2013, foi considerado o mais polarizado da história. Criou menos leis do que qualquer outro na década de 1940, apenas foi feito 220. O Congresso anterior transformou 383 projetos em leis e o anterior a esse, 460. Se aceitarmos o fato de que a produção de leis é uma métrica legítima de cooperação, até o Congresso, que detinha antes do recorde a menor produção, o 104º entre 1995 e 1996, foi mais cooperativo, com 333 projetos que se tornaram leis, mais de 100 do que o último. A falta de consideração para com o elemento humano da governança mostra uma tendência descrente, firme na capacidade de execução do Congresso. E os efeitos disso são dramáticos. Segundo observadores políticos, o público atribui essa incapacidade de congressistas trabalharem juntos à crise econômica de 2008. Esse Congresso polarizado foi culpado pela falta de progresso em questões como dívida pública, reforma da Seguridade Social e mudança climática, entre várias outras coisas. Alguns congressistas atuais culpam o sistema ou a velocidade com que as notícias se espalham em um mundo interconectado por seus problemas e baixos índices de aprovação.
Entretanto, ignoram o fato de que eles são um sistema e a internet não causa mal, simplesmente relata o mal que eles fazem. O problema não é a política, o dinheiro ou a mídia, todos são sintomas do problema. A razão pela qual nosso Congresso é tão ineficiente é simplesmente uma questão de biologia. Se os congressistas não se reúnem, se não se conhecem e nem as pessoas que representam, o fluxo de substâncias químicas sociais é limitado e o impulso para levantar verbas e vencer eleições faz a dopamina o seu principal incentivo. O ambiente no qual nossos legisladores trabalham hoje dificulta a confiança recíproca ou o trabalho em conjunto em benefício de quem quer que seja, exceto deles mesmos. Inimigos lutam, amigos cooperam. Membros da Comissão da Agricultura do Senado estiveram na Romênia como parte de uma missão para conhecer melhor as políticas comerciais de seus colegas europeus. Por acaso, Bob, veterano congressista republicano da Virgínia, e Stephanie, jovem congressista democrata da Dakota do Sul, eram as duas únicas pessoas da delegação sem ter o que fazer após um dia de reuniões. Assim, decidiram sair para comprar souvenirs juntos. Embora estivessem na mesma comissão, eram de partidos diferentes e, segundo as regras não escritas pelo Congresso, isso significa que eram adversários. Até aquele dia, na melhor das hipóteses, seu relacionamento podia ter sido descrito como cordial. Existe algo especial em reuniões fora de contexto que nos tornam mais abertos a conhecer outras pessoas. Quer jogamos futebol na praia com amigos, saiamos para almoçar ou fazemos uma viagem de negócios com alguém que não conhecemos bem, quando as responsabilidades de nossos empregos não nos forçam a trabalhar juntos, quando os nossos interesses conflitantes são postos de lado durante algum tempo, parecemos bem abertos a enxergar os outros como pessoas e não como colegas de trabalho ou concorrentes. Por ser esta uma das razões pelas quais as conversações de paz costumam se dar em ambientes serenos, nos quais partes beligerantes podem sair e caminhar juntas. E foi exatamente isso que aconteceu com os congressistas. Sem o peso da política ou de seus respectivos partidos às suas costas, os dois saíram para explorar a cidade juntos. A democrata e o republicano tornaram-se Steph e Bob e se entenderam muito bem. Embora discordassem em muitos aspectos do trabalho, tinham muito em comum como pessoas normais. Como sabemos, o que temos em comum com as pessoas é o que nos atrai e cria uma base de amizade. Pelos padrões modernos, o que aconteceu entre os dois membros do Congresso com pontos de vista geralmente opostos é quase inédito. Sabendo como os congressistas passam pouco tempo em Washington, têm poucas oportunidades de se reunir socialmente com pessoas como eles e menos ainda de se relacionar com pessoas de quem não deveriam gostar. Mas nesse dia na Romênia, as sementes de amizade seriam plantadas e depois cresceriam, tornando algo bom para os dois congressistas por anos a fio. Com as bases assentadas, a congressista R7 e o congressista Goldlett continuaram a almoçar juntos em Washington, sem qualquer motivo que não o fato de desfrutarem a companhia mútua. Começaram a ver e a se tratar como seres humanos e não como adversários. Como facções beligerantes que acabam num acordo de paz, os dois deputados aprenderam que aquilo que tinham em comum era a base da confiança que necessitavam para falar das coisas nas quais discordavam. Prestamos atenção um no outro, lembra R7. Ouvimos o que o outro tinha a dizer e nos entendemos com relação a projetos de lei sobre as quais, não fosse pela amizade, não entraríamos em acordo. Goldlett e R7 votaram de formas opostas com frequência, mais do que no mesmo sentido. Não se encontraram muito frente a frente durante seus mandatos, mas não precisavam.
Graças ao respeito mútuo e à amizade é que surgiam ocasiões em que concordavam em fazer o que era certo, mesmo que isso significasse que um deles teria que votar contra a linha do partido. E diferentemente do que acontecesse no sistema do parlamento, tecnicamente é para isso que elegemos os deputados nos Estados Unidos. O deputado Goldlett chegou a votar a favor de uma emenda promovida por Arcette, para grande decepção da liderança do GPO. Disse: é o tipo de coisa que acontece muito raramente hoje em dia. Vale a pena comentar que quando Olímpia votou a favor de permitir mais discussões a questão da reforma no sistema, seu próprio partido criticou publicamente e ameaçou tirar suas verbas, só porque ela votou para que continuasse a falar sobre o assunto. Cooperação não significa concordância, mas sim trabalhar em conjunto para um bem maior, servir aqueles que dependem da nossa proteção e não acumular vitórias para servir ao partido ou a nós mesmos. O que os dois congressistas criaram foi o reconhecimento e o respeito autêntico um pelo outro. O que formaram não foi nada além do que um mundo fora da política, seria o que chamaram de amizade. O fato de tal relacionamento ser considerado tão extraordinário que serviu de tema para um livro chega a ser perturbador. Conhecer as pessoas com quem trabalhamos todos os dias deveria ser a maneira normal de fazer as coisas, reconhecendo o ambiente caótico e isolado que consome a política de Washington. Convocar uma série de retiros com a finalidade de estimular mais civilidade no Congresso. O primeiro se deu em Jersey, na Pensilvânia, e o Dr. William, negociador de paz de renome mundial e coautor do livro Como Chegar ao Sim, estava lá. Ele se recorda de que vários deputados lhe disseram a mesma coisa sobre a qualidade dos relacionamentos no Congresso. Passaram mais tempo com os membros do grupo do partido nesses 3 dias do que passaram em todas as suas carreiras. Recorda. Infelizmente, os retiros foram cancelados por falta de interesse. Acontece que amizade e confiança não podem ser formadas em 3 dias. É preciso uma dedicação regular de tempo e energia. Se há conflito sem conhecer o outro, é muito difícil chegar à paz. Entende um pouco de paz. Fundador do projeto de negociação de Harvard, é considerado das maiores autoridades no assunto. Geralmente é chamado para ajudar a negociar acordos de paz entre adversários em diversas partes do mundo. Precisamos que eles entendam, diz, que se humanizem e que se ouçam. Poucos questionariam os sentimentos de Uri. Sabe que para haver paz entre Israel e a Palestina, os líderes precisam se encontrar, precisam conversar. Sabemos que para haver paz entre a Índia e o Paquistão, eles precisam estar dispostos a sentar à mesa, a conversar e a ouvir. Quando as partes se recusam a conversar, recusam-se a ouvir o outro, recusam-se até a se encontrar, há uma grande chance de que o conflito vai progredir. Como o nosso Congresso pode ter credibilidade para dizer ao mundo como fazer a paz se seus membros parecem incapazes de mostrar como que isso se faz? Hazard e Gold são um modelo de que poderia ser feito. Se o sistema não permite que um partido socialize com um outro partido, a esperança está nos senadores e deputados que tenham coragem de liderar. Se foram movidos pelo desejo de servir aos seus eleitores e ao seu país, é essencial que invistam tempo e energia simplesmente para se conhecer. Se, no entanto, forem movidos principalmente pelo desejo de vencer as eleições e de manter seu partido no poder, então o sistema atual está funcionando muito bem para eles e para mais ninguém. Sem retiros ou situações formais, tudo que é necessário é que alguns membros de mente aberta de um partido procurem alguns membros de mente aberta de outro partido e saiam para tomar um drink ou comer alguma coisa sem qualquer pauta específica. Se eles se importam com o povo americano, há necessidade antropológica de se reunirem apenas para se conhecerem.
Como acontece em qualquer relacionamento, alguns vão se entender e outros não. Com o tempo, porém, haverá cooperação.